Amém, queridos? Hoje eu quero falar sobre riquezas versus prosperidade. Qual é o tema? Riquezas versus prosperidade. Quero falar sobre dar continuidade, na verdade, você que não esteve ou não ouviu, vocês estão aqui ou estão em casa, a ministração da semana anterior, passada, seria importante, porque ela é uma continuação. E lendo esse texto com vocês agora, Salmo 1, do versículo 1 em diante, diz o seguinte, o salmista escrevendo fala assim: Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Diga comigo, tudo o que ele faz, prospera. Amém? Tudo o que ele faz, prospera. Repita mais uma vez assim, diga tudo. Tudo é tudo. E nós vamos centralizar nisso aqui nesta manhã. Diga mais uma vez assim comigo, diga: eu vou prosperar em tudo o que eu fizer. Você crê nisso? Esse texto fala sobre essa palavra muito específica, prosperar, prosperidade. Em outras versões diz assim, tudo o que ele fizer prosperará. Bom, é importante aqui, embora dá uma sensação de uma briga aqui, riqueza versus prosperidade, o foco não é esse, mas a gente entender o que é a riqueza e o que é a prosperidade. Nós estamos num mês muito específico, falando sobre uma das tribos de Naftali, e eu creio, queridos, que o Senhor já está liberando uma unção específica sobre todos aqui na igreja, em nome de Jesus. É importante dizer também e frisar que prosperidade é um dos temas mais discutidos no ambiente cristão. Não sei se você já tiver essa curiosidade, é um dos temas mais discutidos em todo o ambiente cristão, porém também é um dos temas mais complexos, porque inevitavelmente ou lamentavelmente, ao longo dos anos, sobretudo nesses últimos anos que a gente tem vivido, esse tema ele tem sido muito distorcido no cenário bíblico de um modo particular. Escute, num cenário bíblico de um modo particular, ou seja, nem tudo o que se diz é bíblico. Então por causa disso há uma grande distorção. E isso vem acontecendo, queridos, porque entre outras razões, nós importamos, nós trazemos muito do pensamento positivo, do movimento vindo da América, dos Estados Unidos, do Canadá, e terminamos por distorcer um conceito bíblico de prosperidade. Então, por importar esses pensamentos positivos, quando chega, nós acabamos distorcendo isso. E quando chegou aqui, que se mostrou com toda, vamos dizer, a necessidade das pessoas prosperar, se perdeu então um pouco esta visão do tema, a visão bíblica do assunto. E é muito importante a gente entender essa diferença de riqueza, de prosperidade. Primeiro, queridos, quando nós olhamos, a gente percebe que se perdeu também o equilíbrio acerca da questão, de modo que alguns entendem que todo crente tem que ser rico. Nessa perda, alguns entendem que todo crente tem que ser rico. E alguns entendem que todo crente tem que ser pobre, para não se desviar. Sim, existem essas vertentes hoje. No entanto, as duas ideias, elas estão completamente equivocadas. Não é que todo crente tem que ser rico e nem todo crente tem que ser pobre. Primeiro porque ser próspero e ser rico são coisas bem diferentes à luz da Bíblia. Muito diferente. Segundo, porque Deus não prometeu em nenhum lugar da Bíblia, nenhum lugar da sua palavra,
que todo mundo vai ser rico. Deus não promete isso, não está escrito isso nas Escrituras. No entanto, é uma promessa que todo crente vai ser próspero. Isso é uma promessa, que todo crente será próspero. Há uma promessa, queridos, que todo crente em Deus, todo servo de Deus, toda serva de Deus será próspero, será próspera. O que nós precisamos é compreender o que a Bíblia fala sobre o assunto e entendermos, queridos, a visão bíblica de prosperidade. Visão bíblica de prosperidade. Se nós não entendermos isso, queridos, nós vamos ser nós ficamos divididos entre riqueza e prosperidade. Nós precisamos compreender esse significado. E à luz da Bíblia, no hebraico, a palavra mais usada para prosperidade, não sei se realmente se diz dessa forma, mas é Tessalek. Não sei se a pronúncia está correta, mas se diz Tessalek, que significa, e aqui está o que nós precisamos já entender sobre prosperidade, não riqueza, prosperidade. À luz da Bíblia no hebraico, Tessalek significa ausência de necessidade. Significa também, ou também se aplica o termo Tessalek a ter sucesso ou bons resultados, abundância. Isso é o que vem à raiz no hebraico Tessalek. Ausência de necessidade, não sentir falta de nada, das coisas, ter sucesso, bons resultados. Quando nós chegamos no Novo Testamento, no grego, uma palavra muito usada que descreve prosperidade é eudu. Eudu significa ter uma vida bem-sucedida, não ter desvios pelo caminho, ir direto, andar em linha reta, garantir e alcançar um bom resultado, não ter obstáculos, ser bem-sucedido. Talvez você não consegue guardar isso tudo uma vez, essa pregação fica disponível, você pode voltar lá e perceber e rever esse Tessalek e esse eudu, tanto no hebraico quanto no grego. Nós vimos os pequenos significados, porém é a raiz e a importância deles. E o que nós observamos, queridos, aqui ou ali, nesse contexto que nós compartilhamos, é que nenhum desses termos traz a ideia de prosperidade relacionada estritamente a dinheiro. Você vai perceber que nenhum dos termos ele traz a ideia estrita de que prosperidade preciso ter dinheiro. Não, é outra coisa, é outra realidade. Provavelmente, eu diria que foi nesses termos que a apóstola Valnice, nossa pastora, presidente do ministério, diz que ela traz uma definição de prosperidade, e eu praticamente diria que é baseado nesses termos, onde ela diz assim que prosperidade é uma consequência de seguir um caminho traçado por Deus, e que essa prosperidade não é medida pela quantidade de dinheiro que você tem no banco e nem pelas posses materiais que você possui. Prosperidade é a habilidade de ter o que é necessário para cumprir a vontade de Deus em sua vida. Essa é a definição que a nossa pastora traz. Com certeza, você vai ver que é um resumo da palavra Tessalek e eudu, tanto no hebraico quanto no grego. Agora, queridos, baseado nesses termos que nós acabamos de compartilhar, nós podemos ver que a prosperidade na Bíblia vai muito além de dinheiro. Nós podemos ter uma vida espiritual próspera, olha só, vida espiritual próspera. Nós podemos ter uma vida sentimental próspera e também uma vida
financeira próspera. Ou seja, a prosperidade na Bíblia, e eu acho isso muito incrível, é a harmonia, prosperidade bíblica, é a harmonia de todas as áreas da tua vida funcionando para um propósito. Isso é prosperidade. Todas as áreas da sua vida em harmonia, funcionando para um propósito. Prosperidade é quando todas as áreas da sua vida, elas estão harmonizadas. Isso é prosperidade. Quando todas as áreas da sua vida estão em harmonia, o sentimental, o espiritual, o físico, o emocional, casamento, relacionamento, paternidade, todas essas áreas da sua vida, se elas estão em harmonia, isso é prosperidade bíblica. E o interessante, queridos, que é por isso que o salmista, no texto que nós lemos, aqui no Salmo 1, do 1 ao 3, ele diz que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa e as suas folhas não murcha. E tudo, essa harmonia em todas as áreas, tudo o que ele fizer prosperará. Tudo o que ele fizer, há prosperidade. Tudo ali é tudo. Isso quer dizer, queridos, que todas as áreas da sua vida, elas estão trabalhando para alcançar um propósito estabelecido, e quando esse propósito começa a ser alcançado, e há essa harmonização, isso significa que você está caminhando em prosperidade. Prosperidade. Então, resumindo esses dois termos, Tessalec, não ter necessidade, ausência de necessidade, isso é prosperidade. Eudu, andar em linha reta, caminhar sem tropeçar, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, não ter desvios pelo caminho, isso é prosperidade. A essa altura vale a pena a gente já começar a refletir como está a nossa vida, como nós estamos caminhando, como estão as áreas da nossa vida, como estão as situações em que nós estamos envolvidos. Então, queridos, dentro desse conceito, quando olhamos para o que está escrito em Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz, fala de prosperidade na vida de um homem chamado Isaac. E ali a Bíblia diz que o Senhor o abençoou. O Senhor o abençoou. Eu quero ler esse texto com vocês, está em Gênesis 26, versículo 12 e 13, que diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Baseado nesse texto, queridos, olha o que ele diz. O homem se tornou rico, próspero e ficou riquíssimo. Vamos por ordem. Rico, próspero, ficou riquíssimo. Percebemos aqui que há um crescimento, uma graduação de Isaac. Ele é rico, próspero e riquíssimo. Ou seja, ser próspero é melhor, é mais do que ser rico. Rico é primeiro, depois vem a prosperidade. Isso significa que ser rico é mais baixo do que prosperidade. Prosperidade é mais do que ser rico. Riqueza está abaixo da prosperidade. É importante entendermos isso aqui. Riqueza está abaixo de prosperidade. Por quê, queridos? Porque há muitas pessoas que são ricas, mas não são prósperas.
só são ricas. Riquezas não é sinônimo de prosperidade. E sabe qual é o problema? Desculpe. É que nós confundimos riqueza com prosperidade. Por não entendermos esses termos, Tesalec e Eudu, nós confundimos riqueza com prosperidade. Riqueza, qualquer um pode ter riqueza nessa terra. Quando nós olhamos hoje, um empresário pode ter riquezas, um médico pode ter riquezas, advogados podem ter riquezas, contadores podem ter riquezas. Hoje está na moda, youtubers podem ter riquezas, corretores de imóveis podem ter riquezas, economistas, engenheiros, arquitetos, dentistas, tradutores, intérpretes, banqueiros, mafiosos, artistas. Vamos parar por aqui, senão eu ia citar alguns nomes aí, né? Então, gente que blasfema contra Deus pode ter riqueza. São pessoas ricas, mas não são prósperas. Agora, existem pessoas, queridos, que são ricas, e apenas ricas, e elas não são prósperas mesmos. Quando eu digo isso, queridos, há dezenas, centenas, eu conheci alguns, e por que não dizer milhares de pessoas, milhares de executivos, ou milhares dessas pessoas, dessas funções, desses profissionais liberais que nós citamos, que não tem problema com dinheiro. Existem essas pessoas que não têm problema com dinheiro. Eles não sabem o que é precisar de dinheiro, porque eles têm dinheiro à vontade. Eu conheci pessoas, queridos, que eles conseguem levantar 10 milhões de reais da hora que eles acordam até o meio-dia, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Ou seja, dinheiro para eles não é dificuldade. Não é dificuldade. Eles levantam, eles têm recursos. No entanto, eu também conheci dentro desse contexto muitos desses executivos que têm filhas em depressão, filhos nas drogas, esposas prestes a cometer suicídios, porque não conseguem mais conviver no contexto da sociedade, do dinheiro e tantas outras coisas. Ou seja, esses homens são ricos, mas prosperidade ainda é um grau. Prosperidade ainda é um nível a ser alcançado por eles, porque não há harmonia, não há equilíbrio na vida dessas pessoas. O casamento deles não estão em harmonia, são ricos, mas não são prósperos. Os filhos, pai e filhos, o filho tem tudo, o pai lhe entrega tudo, lhe dá tudo, mas não existe conversa, diálogo entre o pai e o filho, não há harmonia entre eles, não há prosperidade, são ricos, só ricos. A Bíblia diz que Isaac era rico e próspero. Esse grau de prosperidade de Isaac, muitos desses homens, mulheres, muitos desses economistas, muitos desses executivos, eles são apenas ricos, mas não têm prosperidade, porque não há harmonia nas outras áreas de suas vidas. Não são prósperos, queridos. E o que nós estamos profetizando sobre a sua vida nesta manhã, você que está aqui no templo, você que está em casa nos ouvindo, e o que nós vamos profetizar ao longo deste mês para a sua vida, e ao longo deste ano, vamos dizer assim, para a sua vida, não é riqueza, é prosperidade. Prosperidade. É isso que nós vamos profetizar, queridos. É isso que Deus tem para cada um de nós. Porque há muitas pessoas que estão ganhando muito dinheiro, amados. No entanto, elas estão perdendo saúde, elas estão perdendo alegria,
elas estão perdendo tempo em família, elas estão perdendo a oportunidade de fazer aquilo que Deus chamou elas para fazerem. Tem muito dinheiro, mas não estão em harmonia com as outras áreas de suas vidas. Aliás, nós precisamos tomar muito cuidado com o ativismo atual, ou atual ativismo, com a grande competitividade, essa atual luta, briga competitiva, queridos, onde todos querem engolir todos em nome de uma suposta riqueza. Precisamos tomar cuidado. Espero de verdade que aqui entre nós, ou você que está me ouvindo, você não esteja entre esta classe de pessoas que são pessoas ricas e apenas ricas e não prósperas. Não vale a pena, queridos, viver debaixo desse contexto. Nós precisamos trazer o Tessaleque, o Eudu para nossas vidas, uma prosperidade bíblica. E durante este mês nós vamos aqui viver muitas coisas relacionadas a esse contexto de prosperidade. Agora, assim como há pessoas que são ricas e apenas ricas, também existem pessoas que são ricas e que são prósperas. Ricas e prósperas. E segundo o que nós lemos aqui em Isaac, ele era esse tipo de pessoa. A Bíblia diz que ele era rico, próspero e riquíssimo. Vamos entender isso aqui? Rico, próspero e riquíssimo. Quando a gente olha para isso, queridos, ou seja, ele era um homem rico, próspero, e devido a essa prosperidade, então ele era um homem rico, e a prosperidade, que é a harmonia em todas as áreas da sua vida, fez com que ele se tornasse riquíssimo. Como isso é lindo. Como é importante a gente entender coisas que às vezes nós passamos despercebido nas Escrituras. Aqui diz que ele tinha essa prosperidade, e a riqueza, queridos, que ele tinha, que o fez riquíssimo, era uma prosperidade plena, absoluta, completa. Esse é um tipo de pessoa que é rica e próspera. Ou seja, quando nós tratamos de prosperidade agora financeira, coloco isso em entre aspas, quando nós tratamos de prosperidade financeira, entendemos que essa prosperidade financeira é você ter mais do que a sua necessidade financeira. Prosperidade, como segundo nós vemos, é uma harmonia em todas as áreas. Agora nós estamos falando dessa harmonia nas finanças. Prosperidade financeira significa que você tem mais do que a sua necessidade financeira suprida. Entendem? Suprida. Isso quer dizer que eu tenho as minhas necessidades abastecidas, supridas. E isso, queridos, já é considerado prosperidade. Prosperidade. Então, espero que todos nós estejamos nessa classe de pessoas. Pessoas que alcancem em Deus essa prosperidade, essa riqueza no Senhor, essa prosperidade, essas necessidades supridas. Agora, também existem pessoas que são pobres, e apenas pobres. Em sociologia, quando você vai estudar o contexto social da humanidade, relativos à pobreza, a sociologia, ela diz o seguinte, ela distingue-se dois conceitos relevantes. Primeiro, a pobreza relativa, e segundo, a pobreza absoluta. Isso em sociologia. Pobreza relativa, pobreza absoluta. A pobreza relativa, ela integra, ela engloba a situação da pobreza no contexto social onde esta acontece, onde esta decorre, onde ela se manifesta. Através desse tipo de pobreza relativa, consegue-se identificar quem é pobre e quem não é, através dos seus rendimentos. Esta é a pobreza relativa.
A pobreza absoluta, por outro lado, refere-se a um conjunto de bens ou recursos abaixo dos quais se deve falar da pobreza. Ou seja, isso quer dizer que esses indivíduos que possuem poucos recursos e não conseguem garantir a satisfação às suas necessidades supridas, as necessidades básicas supridas, essas pessoas são consideradas pessoas pobres. Pobreza absoluta. Agora, quando eu digo que existem pessoas pobres e só pobres, eu não estou me referindo a esse contexto da sociologia. Pessoas pobres na questão de pobreza relativa ou pobreza absoluta. Quando eu me refiro a pessoas pobres e são pobres, queridos, eu estou me referindo a uma pobreza interna, uma pobreza no coração, uma pobreza na alma. E este é um grande problema. Por quê? Porque um coração pobre é aquele que apequena a vida, é aquele que diminui a vida, que não dá valor à vida, que olha tudo com uma perspectiva baixa, medíocre na alma. Esta é uma pessoa pobre e só pobre. Ela olha para as coisas de uma forma muito pessimista. É um viver sem vontade de viver. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração assim, queridos. São pessoas que vivem sem vontade de crescer, de se diferenciar, de se tornar melhor. Tá bom assim? Quando nós falamos de medíocre ou mediocridade, significa estar na média. A pessoa não quer estar acima da média. São pessoas pobres e só pobres, queridos, interna. Não, eu chego num nível e não. E agora? E agora tem outro nível. Você pode alcançar esse outro nível. Você deve alcançar esse outro nível. Isso, queridos, é o que acontece na geração que nós estamos vivendo, principalmente numa classe pré-adolescente, adolescente, jovens que estão vivendo esse contexto. Não existe uma perspectiva, uma vontade de crescer, de se diferenciar, de se tornar melhor. E essas pessoas pobres, e apenas pobres, são aquelas pessoas que não conseguem perder, ou seja, não conseguem abrir mão de nada. São aquelas pessoas, queridos, que morrem por um celular. São aquelas pessoas que perdem uma amizade por 10 ou 20 reais. São pessoas pobres, e somente pobres, na alma, no coração. Certa vez, Augusto Cury disse, vocês devem conhecer Augusto Cury, há pessoas que são pobres, há pessoas tão pobres que só têm dinheiro. Ele disse isso numa ocasião. Há pessoas tão pobres que só têm dinheiro. Ele ainda completa a frase dizendo assim: há pessoas tão incultas que só têm cultura acadêmica. Há pessoas tão incultas que só têm cultura acadêmica, só têm inteligência, mas não tem mais nada. Nós estamos, queridos, escute isso, repletos de pobres endinheirados. Existem pessoas pobres endinheiradas e acadêmicos metidos a sábios. Como nós temos visto isso? Pessoas que só têm dinheiro e certificado, que ostentam a ignorância, bens materiais, mas por dentro são ocas, feito velhas árvores sem vida. Como nós encontramos isso hoje? Tem dinheiro, conhecimento acadêmico, mas por dentro são ocas, como árvores sem vida. Árvores ocas sem vida. Amados,
A prosperidade custa caro. Como assim, pastor? Ela não é obtida riscando-se 6 dezenas de um bilhete de loteria. Como muitos acham que riqueza, prosperidade é só riscar 6 números de lá e eu vou ganhar na loteria. Custa caro. Mas poucas pessoas estão dispostas a falar sobre isso, considerando-se que a maioria apenas sonha com os milhões da Mega Sena. Custa caro, existe um exercício para alcançar isso, mas não é riscando números. E infelizmente, esse é o desejo da maioria da nossa juventude. Ser uma estrela de futebol, ser, como eu diria, valorizar ou viralizar em uma mídia social, se tornando um grande youtuber, ganhar milhões e ostentar essa vida aos 4 cantos do mundo. É o que nós temos visto hoje. Uma geração de pessoas que querem crescer rápido, ganhar dinheiro rápido, não existe paciência, quero fazer as coisas hoje e à tarde, agora de manhã e à tarde eu já quero ter milhões, já quero ter resultados. Porém, esse é o rico mais pobre que tem. Esse tipo de pessoa é o rico mais pobre que tem. É o pobre endinheirado, inconsequente, que nada produz útil para a sociedade, apenas extrai os recursos desse planeta que Deus nos deu e entrega de volta um lixo ainda mais, através de consequências que essa pessoa faz, ou inconsequências por causa disso. Vamos parar de falar dos pobres, e só pobre porque, graças a Deus, aqui em nosso meio não existe esse tipo de pessoa. Graças a Deus, nossa juventude não é assim, nossos jovens não é assim. Agora, existem pessoas, queridos, que não têm riquezas, mas elas são prósperas. Existem pessoas que não têm riquezas, mas são prósperas. Próspero é você ter alegria. Próspero, queridos, é ter comunhão com Deus, porque só Deus completa o homem, só Deus dá sentido e felicidade ao homem. Isso é uma vida próspera, isso é prosperidade. É estar harmonizado, você esposo com a sua esposa, andar em harmonia. Eu e a pastora Priscila, queridos, quando nós nos conhecemos, nós não tínhamos dinheiro para tomar um sorvete, porque a gente queria comprar nossas coisinhas, a nossa casa, os jovens da igreja convidavam a gente para sair, a gente dava umas desculpinhas, dizendo, hoje, sabe, não sei o que, está frio, está calor, está chovendo, está não sei o que, mas é porque a gente não tinha dinheiro ali para ir e tal, mas, exatamente, olha, fez uma boa observação, dinheiro a gente até tinha, mas a gente estava destinando o recurso para o fim específico, pelo qual nós tínhamos metas para alcançar. E aí, nós vivíamos tão bem, queridos, e vivemos. Esse ano eu vou completar 31 anos de casados. Próspero, bem, feliz. A minha esposa cada dia está mais linda, mais bonita, como foi dito aqui hoje, estilosa. Estilosa. Aproveitar esses momentos, né, queridos, assim, tudo. Em público, quem sabe eu ganhei um ponto positivo com ela hoje, né? Mais um. Prosperidade está muito, muito além apenas de questões financeiras. Já deu para a gente entender isso, queridos. Prosperidade não envolve só finanças. Prosperidade envolve paz interior. Prosperidade é alegria de viver. Prosperidade, queridos, é você viver de bem com aquilo que você tem e o que Deus permite você ter. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. Hoje nós vivemos as pessoas vivem angustiadas. Porque eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conseguir, eu tenho, queridos, e quando não consegue,
a pessoa não desfruta da sua vida, não desfruta em casa, não desfruta dos filhos, não desfruta da esposa, quer alcançar um lugar e até chegar naquele lugar que talvez a pessoa não chega, nunca vai chegar, ela passa esse percurso da vida dela sem desfrutar da esposa, dos filhos, da família, de um passeio, de estar junto, de um momento de alegria, de prazer. Então, se você observar biblicamente, prosperidade, irmãos, não é um assunto profano, como muitas pessoas dizem, como eu disse lá no início, que infelizmente por causa de uma cultura que nós importamos de fora, muitas pessoas começaram a achar que prosperidade é um assunto profano. Não, dinheiro, queridos, não é um assunto profano. Profanar é distorcer o assunto para fazer valer um conceito humano. Isso é difamar. Você pega o assunto dinheiro, distorce ele para satisfazer um conceito seu, sem extrair na Bíblia, sem buscar o tesaleque. Isso é distorcer, isso sim é a gente profanar o assunto específico. Não precisa ser especificamente só em dinheiro, pode ser qualquer outro tipo de assunto, mas especificamente como nós estamos falando de dinheiro, e quando nós falamos, queridos, aqui que profanar é distorcer o assunto para fazer valer esse conceito humano, acerca dele, aliás, eu vou dizer sem medo, queridos, de errar, que dinheiro é um assunto altamente espiritual. Sem medo de errar. Para dizer o contrário, que não é profano, eu digo, dinheiro é um assunto altamente espiritual. Eu não vou ter tempo hoje, mas nós vamos fazer isso durante a semana, esse mês. Você vai entender. Hoje 53% dos casamentos estão se destruindo no Brasil, estatisticamente falando, porque não administram espiritualmente os seus recursos financeiros. 53%, mas não é o nosso foco hoje. O apóstolo Paulo, queridos, ele não diz lá em 1 Timóteo 6,10 que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz lá que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então dinheiro não é profano, dinheiro é bíblico. Prosperidade bíblica é bíblica. Não é o dinheiro. Lá não diz assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, lá diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram na fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Sabe por que aqui diz assim, que algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e afligiram com muitos sofrimentos? Porque essas pessoas, elas profanaram sobre o assunto dinheiro, distorceram em benefício a um conceito próprio. Por isso que a Bíblia diz aqui, que algumas pessoas, elas cobiçaram, desviaram da fé e se afligiram com muito sofrimento, porque elas amaram o dinheiro. Amaram o dinheiro. Jesus, ele disse assim, queridos, que ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Ele está dizendo ali que o dinheiro é um assunto que, se não for bem tratado, que se não for bem direcionado, esse assunto, esse dinheiro, ele começa a competir com a nossa vida de relacionamento com Deus e com a nossa vida espiritual. E é aí que eu e você precisamos estar muito atentos com isso. Muito atentos. Nós precisamos, queridos, entender esse assunto de dinheiro, precisa ser muito bem tratado, resolvido dentro de nós. Tem que ser direcionado. Porque senão esse contexto de dinheiro, que é espiritual, o amor a esse dinheiro, começa a passar acima de Deus. E Deus diz que nós não devemos, Jesus disse que ninguém pode servir a Deus e o dinheiro. Aí se torna uma competitividade entre Deus e Mamon, Deus e as riquezas. Não, isso não pode acontecer. E dentro desse contexto de conceito bíblico de prosperidade,
eu quero que você entenda, queridos, que é necessário que eu e você tenhamos algumas posturas, algumas virtudes que estão relacionadas a essa expressão bíblica de prosperidade. São alguns pontos, elementos que eu e você não podemos ignorar. Nós precisamos estar atentos a essas coisas quando se fala de prosperidade bíblica. E como eu disse, esse mês nós vamos fazer muitas coisas aqui junto com vocês. Quando eu digo coisa, nesse aprofundar das Escrituras e trazer esse conceito de prosperidade bíblica. Por exemplo, quando nós falamos de pontos, de virtudes, de elementos que eu e você não podemos ignorar dentro do conceito de prosperidade bíblica, primeiro elemento, trabalho. Diga trabalho. Você sabia que trabalho faz parte da prosperidade bíblica? Trabalho faz parte da prosperidade bíblica. Biblicamente, eu vou terminar aqui nesse ponto só. Hoje eu vou ficar só no trabalho. Rapidamente terminar aqui, mas eu não podia começar por outro, tinha que começar pelo trabalho. Porque eu estou vendo uma geração hoje que não quer trabalhar, gente. E quer dinheiro fácil, quer as coisas de ontem para outro. Como está difícil no mercado de encontrar um funcionário que atenda às suas expectativas e necessidades, e quando ele chega, ele fica ali 1, 2 meses, para não dizer 1 ou 2 dias, e já quer os direitos. Quanto eu tenho de direito aí na hora que eu for mandado embora na minha rescisão, depois de 2 dias de trabalho? Não, é porque eu sou muito, cara, eu estudei, eu sou isso, cara, você tem que me dar o valor que eu valho. Não, queridos, trabalho. Biblicamente, o conceito de prosperidade está relacionado ao trabalho. Em certa ocasião, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Antônio Hermínio de Moraes, um grande empresário brasileiro, ele disse que o único lugar onde dinheiro vem antes do trabalho é no dicionário. Sim, Antônio Hermínio de Moraes, numa ocasião, ele disse que dinheiro só vem antes do trabalho no dicionário. Porque, biblicamente falando, dinheiro não vem antes do trabalho. Dinheiro vem depois do trabalho. Biblicamente, queridos, a prosperidade vem sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você opera, sobre aquilo que você coloca à mão. Biblicamente falando, prosperidade vem após isso. Por exemplo, sobre os pacientes que você, Daniel e Monique, como dentistas, atendem, a prosperidade vem a partir disso. Por falar nele, essa semana nós estivemos lá ungindo o consultório deles, dentistas, de dentista. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Quando nós falamos, queridos, de trabalho, o trabalho, ele vem, por exemplo, vamos ver aqui, sobre os processos, que você, franco, como advogado, consegue advogar. A prosperidade vem sobre os processos que ele, como advogado, consegue advogar. Cadê o Rubens? O Rubens não veio hoje, pensei nele aqui agora. Vem sobre as casas que o Rubens vende ou aluga como um corretor de imóveis. Eu estava aqui vendo o Léo para lá e para cá, correndo, filmando e tal, está lá atrás. A prosperidade sobre a vida do Léo vem sobre os projetos que o Léo desenvolve como engenheiro civil. A prosperidade, queridos, vem sobre o pastor João, sobre os projetos que ele desenvolve como um arquiteto. A prosperidade, ela vem sobre os pacientes, ali através dos pacientes que a Bárbara, como médica, atende nos hospitais, ou nas clínicas, ou nos UPAs. A prosperidade vem sobre isso. Sobre, por exemplo, você que é um artista, ou quer ser um artista, um designer, um pintor, eu quero muito que a prosperidade venha, eu sou um pintor. Ok, como que você está pintando? Eu fico olhando para o quadro e o quadro vai se pintando sozinho.
Eu sou um artista. Eu faço isso, faço o que você faz mesmo. Está mesmo atuando na área. Queridos, nós vemos hoje que nós queremos que as coisas aconteçam, mas sem pôr a mão no trabalho. Executar a prosperidade não vem a partir do... Não. Eu estava ouvindo aqui a oração sendo feita sobre as nossas vidas, as palavras que foram decretadas sobre nós como pastores. Como que a prosperidade vem sobre nós, pastores? No nosso pastoreio, vem no nosso cuidado, no discipulado, no desenvolvimento espiritual que a gente quer que vocês, discípulos, alcancem, no crescimento ministerial das pessoas. Ou seja, existe um trabalho. Se você observar e ler o livro de Deuteronômio, capítulo 28, queridos, é um capítulo de prosperidade. Mas Moisés, ele diz assim: o Senhor abençoará as obras das tuas mãos, o fruto do teu trabalho, a tua amassadeira. Dá para lembrar aqui do Felipe e da Michele, não dá? Hoje ia dizer assim, do teu forno, né? A tua prosperidade virá a partir do teu forno, do teu gado, do teu rebanho, da tua fazenda. Vem, queridos, de alguma coisa que você opera, de que você coloca a mão sobre aquilo que você faz, alguma coisa que você executa. A prosperidade bíblica vem assim, queridos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 39, que onde José colocava a mão, o Senhor o abençoava e o prosperava. Ele precisava colocar as mãos, executar, fazer algo. José colocava a mão e aí Deus prosperava. Levanta a sua mão assim comigo e diz assim, por favor: Senhor, eu recebo pela fé a bênção nas minhas mãos, para onde eu colocá-las, prosperar. Amém, queridos? Você tem que colocar as suas mãos em alguma coisa para o Senhor as fazer prosperar. Primeira carta de Tessalonicenses, Paulo, capítulo 3, ele diz assim: quem não quiser trabalhar, não coma. Está escrito. Quem tem o que fazer, produz. Você prospera, queridos, a partir do trabalho. Eu estava ouvindo aqui muito atento ao versículo, capítulo que o pastor Valdir, diga amém, queridos, leu no início. Ele diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. Ele leu, queridos, no Salmo 128, nesta manhã, no início do nosso culto. Paulo diz: quem não trabalha não come. E aí o texto diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. Infelizmente, queridos, há um conceito de prosperidade por aí, nesse ambiente evangelizado. Vou parar por aqui. Quem sabe eu completo, né? Esse ambiente evangelicalizado, pregando sobre essa teologia de prosperidade, que a prosperidade é desproposital, que ela vai acontecer e que vai cair do céu. Estão se pregando isso, prosperidade cai do céu. Irmãos, não adianta, aqui nesse momento que eu estou falando de prosperidade, pedir para você ir ali no estacionamento, abre a porta, vai lá no estacionamento, escolhe um carro que você gosta, escolhe um carro, de preferência aquele top, mais bonito, sabe? E aí você escolhe ele, aí eu digo assim, coloca o seu pé e toma posse. Porque a Bíblia não diz que onde colocar a planta dos teus pés eu vou tomar posse, onde colocar a mão eu vou tomar posse, não diz, diz. Não adianta eu pedir para você ir lá no estacionamento, falar assim, coloca o pé lá no carro lá e toma posse. Irmãos, não é assim. Não adianta você tomar posse do carro ali do estacionamento, porque o carro do estacionamento tem dono. Por favor. O carro do estacionamento tem dono, e o dono está aqui, ó. O dono está aqui. Não adianta fazer isso, porque prosperidade, à luz da Bíblia, está relacionado com trabalho, com esforço, com dedicação, aquilo que você faz. E aí o Senhor, queridos, depois daquilo que você faz, Ele amplia
amplia as suas oportunidades, Ele amplia as tuas possibilidades, Ele amplia a tua tenda para a direita, para a esquerda, como diz a Bíblia, Ele estende as tuas cortinas das tuas habitações, firma bem as tuas estacas, alonga as tuas cordas, porque você transbordará para a direita e para a esquerda, a partir daquilo que você faz. Então existem, queridos, muitos outros elementos além do trabalho que estão relacionados com a prosperidade bíblica, como por exemplo, visão, mudança, controle, ação. E dentro desses elementos, por exemplo, de ação aqui, está o senso de organização, está o senso de limpeza e saúde, está o senso de autodisciplina, enfim. Durante esse mês de junho, nós vamos aprender prosperidade bíblica, nós vamos aprender o que é liberdade financeira. No entanto, queridos, eu terei que mexer com isso. Mexer com essas coisas que eu citei. Eu vou mexer com você. Nesse mês de junho eu vou mexer com você. Eu vou entrar lá na tua casa nesse mês. Eu vou sentar na tua mesa, sem ir lá. Sem estar lá, eu vou mexer na sua gaveta. Olha, tudo isso, queridos, que nós vamos ver aqui, vai fazer você prosperar, porque há uma promessa sobre a sua vida, que você prosperará em tudo. O Senhor vai tirar você dessa angústia, que você vai dormir e fica fazendo conta enquanto está deitado. Deus vai tirar você dessa angústia, queridos. Gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Eu gostaria de convidar aqui o Jeremias. Eu era para ter terminado alguns minutos antes, queridos, mas eu precisava compartilhar isso com vocês. Tessaliar, à luz da Bíblia, prosperidade é tessaliar, ausência de necessidade. Eu gostaria que você... Pode vir aqui. Hoje eu não vou orar agora. Eu quero que você ouça o testemunho. Foi só para você ficar um pouquinho de pé e relaxar. Você já vai poder sentar de novo. Pode fazer isso, por favor. Pode sentar. Ele vai contar um testemunho para nós. Depois que ele contar esse testemunho, eu quero orar pela igreja. Por favor. Graça e paz, igreja. Eu vou ler um versículo. Está em 1 Coríntios 2, versículo 9. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e os que jamais alguém pensou que podia acontecer, isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Algumas pessoas aqui já conhecem a minha história. Eu vou contar resumidamente o que aconteceu. Eu cheguei aqui em São José mais ou menos em 2015. Eu cheguei aqui desempregado e nesse tempo eu fiquei um tempo na casa da minha mãe. Eu já não morava com a minha mãe já há muitos anos já. Eu vim para ficar um tempo na casa dela e procurar emprego. Eu estava faculdade aqui também. E nesse meio tempo eu tive que sair da casa da minha mãe, mesmo desempregado. E eu tinha um dinheiro guardado e eu pensei, ou eu volto para São Paulo ou eu fico aqui em São José pagando um aluguel com o dinheiro que eu tinha. E conversando com os pastores, conversando com o João, o João me aconselhou, e Deus já tinha uma promessa, e eu resolvi ficar em São José, mesmo desempregado, mesmo sem dinheiro, só com aquele dinheiro que eu tinha guardado do que eu tinha trabalhado anteriormente. E eu paguei esse aluguel por um tempo. No momento que eu estava acabando esse dinheiro, já estava acabando, tinha 2 meses, Deus abençoou que eu consegui um estágio. E com esse estágio eu consegui pagar mais um tempo o meu aluguel, minhas dívidas. Nesse tempo eu fiquei desempregado de novo, e de novo foi a mesma coisa. Eu tinha dinheiro guardado. E eu estava sobrevivendo com esse dinheiro. Não era muito, era pouco. Era mesmo para pagar o aluguel e a minha alimentação básica, bem básica mesmo, que eu tinha minha alimentação.
E mais uma vez, Deus supriu novamente, que eu consegui mais uma vez o estágio. Inclusive, esse segundo que eu consegui foi aqui na igreja. Os pastores abençoaram e eu comecei a trabalhar aqui na igreja. Mas o estágio também não é para sempre. Eu realmente, de novo, fiquei desempregado. E de novo voltou a acontecer a mesma coisa. Ter aquele dinheiro guardado e só aquele dinheiro para poder suprir. E mais uma vez, acabando o dinheiro, Deus vem e surpreende novamente. Não foi novamente um emprego fixo, foi um temporário de 3 meses, que foi um pouco antes de acontecer a pandemia. Foi um dinheiro bom que eu consegui. E novamente, acabou os 3 meses, fui mandado embora. Eu tinha o dinheiro guardado e fiquei suprindo novamente. Deus me supriu novamente com aquele dinheiro que eu tinha guardado. Até vir a pandemia. E eu fiquei recebendo aquele dinheiro e eu tinha pouco. No final, ali perto da pandemia, perto do final, Deus abençoou mais uma vez. E Deus abençoou que aí eu consegui um trabalho. E é um trabalho fixo. Eu ganhava pouco, mas eu tinha meu dinheiro para poder pagar o aluguel, pagar as dívidas. Nesse tempo, Deus abençoou grandemente que mais ou menos 1 ano desse trabalho, Deus abençoou que eu consegui um outro trabalho ganhando o dobro do que eu estava ganhando. E passou... Eu quero até falar um negócio que o pastor estava falando de trabalho, tudo. Na minha área, eu trabalhava, nessa segunda empresa que eu trabalhei ganhando o dobro que eu estava ganhando, eu estava trabalhando como PJ, pessoa jurídica, quem não sabe. E eu emiti nota fiscal. E tem uma prática na minha área que eles emitem a nota fiscal não daquilo que eles fazem, que sou desenvolvedor de software, mas eles geralmente emitem uma nota como se estivesse fazendo manutenção. Por que isso? Porque geralmente o valor que você paga de imposto, como essa nota anterior, é bem menor, né, que seria empresa individual. Eles não pagam os impostos, eles pagam só R$60, porque isso é o que é feito. Na minha área, no certo que deveria ser como desenvolvedor, geralmente é mais ou menos 15% de imposto de renda, de imposto. Então, geralmente o pessoal faz isso, mas eu decidi não fazer isso. Eu falei, não vou fazer isso, porque isso não é legal, porque isso não é certo. E o pastor estava falando, agora, sua bênção vem do seu trabalho. E a responsabilidade do cristão também é isso. Se você quer dar tudo para Cristo, não só seu dízimo, sua oferta, mas você tem que dar o seu momento certo. Se você é certo pagar 15% de imposto, não importa. Você tem que pagar os 15% de imposto. Se você pode pagar menos, tudo bem, está dentro da lei, paga menos. Mas não faça para enganar o governo. O governo é bom, o governo vai gastar, não importa. Isso espiritualmente abre uma brecha tão grande que daqui a pouco aquele dinheiro aqueles 15% que você economizou, entre aspas, você vai começar a gastar. E eu decidi fazer isso, não fazer. E depois, vou te dizer, depois de 4 meses que eu estava trabalhando nessa empresa, emitindo a nota fiscal certa, Deus me abençoou novamente. E acredite, irmãos, Deus abençoou com mais que o dobro do que eu estava ganhando. Deus abençoou com o dobro 2 vezes. 2 vezes. E nesse meio tempo, Deus trabalha com nossas vidas de uma forma completamente que nós não conhecemos. Eu não queria ir para São Paulo novamente trabalhar. Não queria de jeito nenhum. Mas Deus abençoou que nesse terceiro emprego que eu consegui, que foi o último, Deus abençoou que eu ia estar trabalhando home office, só em casa. E graças a Deus eu fiquei trabalhando. Mas posteriormente, depois de 1 ano, a empresa chegou em mim e falou, eu preciso que você venha 2 dias trabalhar aqui. Eu falei, tudo bem. Não gostei? Não gostei. Mas eu fui. E depois, nesse meio tempo, eles mudaram a minha forma de pagamento também. Também não gostei, não achei legal. Fiquei triste, até pensei em sair da empresa, tentei procurar outro emprego, mas não consegui. E eu pensei, se Deus me colocou nessa empresa aqui, desse jeito, é porque é para mim ficar desse jeito. Eu não entendi por quê, eu estava ganhando menos, mas eu não entendi por quê naquela época. Mas eu falei, tá bem, vou seguir, porque é Deus que deu. Se foi Deus que deu, se foi Deus que me colocou aqui, é para mim continuar aqui. E a surpresa veio no começo deste ano. Por que aquilo que aconteceu? Eu tinha uma forma de trabalho,
E eu passei a virar totalmente CLT. Eu não era totalmente CLT. E eu entendi no começo deste ano por que aconteceu isso. No começo deste ano, Deus abençoou que eu consegui comprar uma casa. Eu consegui comprar uma casa. E por que dessa palavra que eu li hoje? Minha mãe vivia dizendo: Jeremias, você tem que comprar uma casa. Eu falava: não vou comprar casa. Jeremias, você tem que comprar. Não vou comprar casa, mas eu não tenho condições. Eu não quero comprar uma casa. E eu não tinha condições, não estava preparado para comprar uma casa. O que aconteceu é que veio meu irmão, estava procurando uma casa aqui. Eu falei: vamos olhar junto. Eu olhei, gostei da casa, falei: uau, eu vou comprar. E geralmente as pessoas guardam dinheiro para quando querem comprar uma casa, eles se preparam para dar uma entrada. Eu não me preparei para essa entrada. Mas, quando eu estava ganhando bem, eu guardei dinheiro. Falei: eu vou guardar dinheiro. Eu vou guardar meu dinheiro. Porque eu invisto, né? Invisto na Bolsa de Valores. Então eu tinha dinheiro guardado na Bolsa de Valores. Falei: uau, eu vou tirar esse dinheiro da Bolsa de Valores e vou dar entrada para minha casa. E foi realmente surpreendente, porque eu não estava esperando, eu não queria. E eu entendi por que dessa mudança no meu emprego do CLT. Porque é muito mais fácil eu conseguir o financiamento com a Caixa sendo CLT do que como eu estava como PJ. E essa é uma bênção grande de Deus. E eu venho pensando, isso não é por merecimento, irmãos. Eu tenho feito aquilo que é minha obrigação. Aquilo de que é obrigação como cristão. Ser fiel em dízimos, ofertas, nisso que eu falei dos impostos, vim para a igreja, orar, jejuar. Isso é minha obrigação. O que eu tenho recebido não é porque eu sou merecedor. É porque Deus tem nos dado presentes. Isso não é porque nós somos merecedores. Deus nos dá presentes. Nós fazemos só a nossa obrigação. Isso é como eu digo, como um pai quer dar para o filho. O filho só faz a obrigação, mas o pai quer dar muito mais. Muito mais. E isso é Deus. Ele quer dar muito mais para a gente. Não porque nós somos merecedores, porque nós não somos. Nós fazemos as nossas obrigações. E devemos fazer. Mesmo se Deus não dá para você dessa prosperidade, você tem as suas obrigações com Cristo. Não, a prosperidade, eu estou falando de dinheiro aqui, de trabalho, porque eu fui abençoado nisso, não só nisso. Eu sou abençoado na saúde, eu sou abençoado em muitas outras coisas. Mas a prosperidade, como o pastor falou, não é só o dinheiro. Então devemos ser fiel a Deus, não importa se você está ganhando pouco, se você está ganhando muito. Você tem que ser fiel em tudo. Isso é ser fiel, isso é ser próspero, ser fiel em Cristo. Muitas vezes você pode ser próspero na família, você pode ser próspero no trabalho, em muitas outras áreas você pode ser próspero. Isso é a prosperidade de Deus. Mas o princípio vem sempre de ser fiel a Ele. Amém? Esse é meu testemunho hoje. Gente, uma casa não é uma casa, é uma casa. Ele trabalhou aqui na igreja uma época, vocês ouviram, para comprar alimento e ainda não era quase o suficiente. Uma casa. Agora, se eu perguntar aqui para ele, ele disse que ele faz as obrigações dele, dízimos e ofertas. Como eram essas ofertas suas? Como que você semeava? Quanto que você plantava? Você pode falar isso para a igreja? Compartilhar? Na verdade, assim, dízimos e ofertas eu dou os 10% normalmente que dá, né? Não falo valores, mas geralmente o pastor sempre no final do ano ele pede a semeadora de final do ano. Isso eu dou sempre. Sempre que eu comecei a trabalhar eu consigo dar. No primeiro ano eu consegui dar 8 mil reais. No segundo ano eu consegui dar 10 mil reais. Esse ano, não sei. Deus que sabe. Vocês ouviram? Planta pouco, colhe pouco. Planta muito, colhe muito. Na primeira eu entreguei tanto, na segunda eu entreguei tanto. Foi na oferta de pacto que ele fez, queridos. Quando ele compartilhou esse testemunho comigo, conosco, com o Carmen, com o pastor, alguns.
Fiquei tão feliz que ele entendeu o princípio da semeadura, do que é uma oferta de pacto, fez com um propósito. Ele aqui foi muito resumido por causa do tempo, mas se você senta com ele e começa a ouvir, é lindo, é maravilhoso o que Deus fez, que é isso, por causa de uma semente. Vamos colocar de pé, eu quero orar com ele aqui, sabe, a partir desse testemunho. Nós vamos ouvir durante esse mês outros testemunhos poderosos. Você esteja aqui, você vai ver, queridos, o que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos, nossa igreja. Pai, obrigado. Hoje nós ouvimos uma palavra, Senhor, entendendo desde a semana passada já os princípios de prosperidade bíblica, daquilo que o Senhor fará neste mês a partir dessa tribo de Naftali, uma tribo próspera, Senhor. E nós estamos vivendo um ano de governo, de estabelecimento de governo sobre as nossas vidas. Nesta manhã, Senhor, segundo a palavra que nós ouvimos, e agora, Senhor, selando através deste maravilhoso testemunho do Jeremias, da semeadura que ele fez, do plantio que ele fez, Pai, eu quero declarar essa prosperidade sobre a igreja. Uma prosperidade que vai além, Senhor, que vai além de qualquer questão financeira, mas que envolve todos os níveis das nossas vidas, suprindo as nossas necessidades e nos fazendo andar por um caminho reto, seguro, Senhor, certo, como ele diz aqui, ser justo com o governo, ser justo com os princípios, Senhor, da terra, porque aí nós seremos abençoados com os princípios dos céus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Declaramos que esses dízimos e essas ofertas que nesta manhã nós vamos entregar ao Senhor, oferecer ao Senhor, sejam consagrados. Pai, cada oração que nós fazemos aqui para os dízimos e as ofertas, nós nem imaginamos o resultado, como acabamos de ouvir. Uma semente que ele plantou, oramos sobre aquela semente e hoje ele está com uma casa. Deus o abençoou com uma casa, Senhor. Mas eu quero profetizar também, sobe o meu espírito, Deus, que o Jeremias também vai ser abençoado em todas as outras áreas de suas vidas. Jeremias vai ter uma esposa, uma família. Eu quero abençoar, Senhor, em nome de Jesus, que a fidelidade do Jeremias, Senhor, será reconhecida diante da terra e dos céus, por causa daquilo que ele tem plantado diante do Senhor. Eu o abençoo nesta manhã e abençoo a igreja em nome de Jesus. Amém e amém.